e falamos logo de começo sobre os números do Rally da Safra, que percorreu 20 mil quilômetros de áreas de produção no país, esteve presente com produtores rurais, esteve presente com todas as questões aí que acabam impactando nos resultados de produção e estimou 125 milhões e 800 mil toneladas de soja serem produzidas no Brasil, confirmando aquilo que o produtor vinha dizendo, vinha apontando aqui, o telespectador, produtor rural, que vinha apontando aqui principalmente por conta das perdas no sul do Brasil. Para falar a respeito deste assunto, sobre os números que foram apresentados pelo Rally da Safra, eu converso agora ao vivo com o coordenador do Rally da Safra, André Debastiani, que participa do programa conosco. André, obrigado pela participação mais uma vez. Números bem mais baixos do que aqueles que se tinham no início, né? Antes de começar o Rally, ou antes do Rally ganhar campo, ganhar as estradas. André, qual é a sua avaliação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação falar com vocês novamente, trazer aqui os números de campo do Rally da Safra. Essa aqui é a primeira estimativa que a gente está divulgando, baseado no levantamento realizado pelas nossas equipes em cada uma das lavouras amostradas. E, de fato, o que a gente viu a campo foi um pouco do cenário que a gente já vinha trazendo para vocês anteriormente aqui, de uma quebra de safra em função de estiagem no sul do Brasil, principalmente quando a gente fala do estado do oeste do Paraná, quando a gente fala do sul do MS, e também agora o Rio Grande do Sul. Porém, com uma notícia boa, talvez a gente possa trazer aqui para vocês, que diz respeito às avaliações realizadas pelas nossas equipes quando percorreram aí tanto o estado do Mato Grosso quanto o estado de Goiás. Então, hoje a nossa estimativa é de 125,8 milhões, ela representa, vamos lá, pelo menos 18 milhões de toneladas a menos do potencial da nossa safra, né? Uma safra que iniciou com uma expectativa muito grande, em função de a gente ter iniciado o plantio com uma condição muito satisfatória, com um aumento de área, mas infelizmente, em função dessas estiagens que a gente viu no sul, a gente não vai conseguir expressar todo esse potencial que já estava lá no campo. André, em relação a esse potencial inicial que se tinha de safra, esse potencial é definido pela área que foi colocada à disposição para o cultivo da oleaginosa, no caso, também dos investimentos que foram feitos, né, pelo produtor rural em termos de sementes, de defensivos, de adubo, de fertilizantes. Hoje, dá para pensar o tamanho dessa perda, ela atingiu mais os estados do sul, realmente, mas dá para se imaginar hoje o tamanho dessa perda na safra e, mais do que isso, podemos ter novas revisões? Muito bem, Fabiano. Então, se a gente levar em consideração que a gente tem uma área de plantio hoje de 40,5 milhões de hectares, né? Essa nossa área plantada com soja, e se nós trouxéssemos aí a nossa produtividade dentro para a nossa linha de tendência normal, vamos falar, aquela produtividade em torno de 59 até 60 sacos, a gente teria, vamos lá, 144 milhões de toneladas, que seria o nosso potencial produtivo, vamos dizer assim, baseado não só nessa expansão de área, mas em toda a tecnologia que o produtor vem investindo ao longo desses últimos anos e que não é pouca. Todo o trabalho que tem sido feito hoje com perfil de solo, trabalhando aí também com genética avançada, vem trazendo ganhos ano a ano em termos de produtividade. Se nós compararmos com o resultado que a gente está falando agora, dos 125,8 milhões, isso igual havia me referido anteriormente, que tem 18 milhões de toneladas aí que já ficaram para trás. E o outro ponto que você comentou, Fabiano, é de fato, esse 125 é a realidade agora. Vamos dizer que esse é o número final? Já não. A gente depende ainda de boas condições climáticas para fechar esse número. Toda a safra do Rio Grande do Sul ainda está em desenvolvimento. A gente já tem perdas generalizadas. Estamos falando do Rio Grande do Sul hoje de uma safra de 10 milhões de toneladas, né? Então, muito abaixo do resultado, por exemplo, do ano passado, que foi de 21 milhões de toneladas. E esse número ainda pode piorar caso a gente não tenha uma regularização das chuvas a partir de agora. E quando a gente olha para as previsões, elas não são muito positivas, não. Então, sim, Fabiano, a gente pode ter novas revisões para baixo, principalmente vindo aí do Rio Grande do Sul, mas a gente também pode ter alguns alentos, né? A gente tem visto nessas rodadas do Rally da Safra boas perspectivas no Mato Grosso, Goiás,
Minas a gente vai entrar na próxima semana também, a gente tem uma expectativa muito boa. Todo o Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia também temos expectativas boas e pode vir aí alguma revisão positiva dessas regiões. Mas se a gente tiver que colocar na balança aqui, eu acho que pesa muito mais hoje a quebra do Sul do que essas boas condições que a gente está vendo em outras regiões. Pelos dados que eu tinha visto do Rally, pelo que você está falando, dá para dizer, né, que o Brasil, na produção de soja, nessa campanha 2021-2022, são dois, de certa maneira, são dois Brasis que nós tivemos aí em relação, ou estamos tendo, em relação à produção de soja? Se você é um produtor que está do sul do Mato Grosso do Sul para baixo, você está vivendo um cenário. Se você estiver do norte do Mato Grosso do Sul para cima, você está vivendo outro cenário, que inclusive está produzindo muito bem, e agora com uma condição de preço, né, em função dessa quebra, muito mais positivo. Então, se tiver que escolher, hoje era muito melhor escolher estar no Mato Grosso do que no Rio Grande do Sul, não tenha dúvida alguma. Produtividade média nacional, Debastiani, e qual o estado que tem a melhor produtividade até o momento, de acordo com os dados do Rally? Ótimo, Fabiano. Bom, a produtividade média Brasil hoje, para chegar nesses 125,8 milhões, está estimada em 51,7 sacos por hectare. Ela representa aí 12,7% de quebra em relação à safra passada e é o pior resultado desde a safra de 2015, né? E se a gente olhar para os estados, vamos lá, citar o pior cenário hoje, que é o cenário do Rio Grande do Sul. Estamos falando de uma safra de 27 sacos, né? Uma quebra de 53% em relação à safra passada e uma quebra que pode ainda além disso daí, como o destaque negativo. E eu acho que o destaque positivo que a gente tem que trazer agora é o estado do Mato Grosso, não só pelos números, mas pela sua importância, né? É o principal estado em termos de produção. Estamos ultrapassando aí os 40 milhões de toneladas produzidas no estado, com uma produtividade que fica 1,5 sacos acima do recorde lá da safra de 2018-19, quando o estado colheu 19,20, né, quando o estado colheu aí 60 sacos por hectare, e agora está indo para 61,5 sacos por hectare. André, a etapa de avaliação para o milho segunda safra, mudando de cultura, mas elas mudam rápido, né? Que você vai colhendo a soja, vai semeando o milho. Ela vai começar já no próximo mês, né? No dia 15 de maio, ela começa e ela vai contar com 6 equipes de campo fazendo essa atuação. Pelos números que a gente vê, os dados, a perspectiva inicial é muito boa para essa safra de milho brasileira. Como é que o Rally está avaliando a safra de milho do Brasil antes de entrar em campo para verificá-la? Então, antes de entrar no milho, a gente tem que acabar a soja ainda, Fabiano. Então, a gente vai percorrer ainda todo o mês de fevereiro, ainda março, revisando esses números de soja, né? Então, tem muito estado para a gente percorrer ainda e a gente vai continuar trazendo atualizações para vocês em relação à safra de soja. Em maio, como você falou, a gente vai para campo daí para acompanhar como é que está o início da colheita do milho segunda safra em todas as regiões de produção agrícola. E conforme você falou, a expectativa é positiva. A gente está plantando agora com um cenário muito bom em termos de calendário, né? O calendário é muito favorável hoje para o plantio do milho segunda safra. Se pegar todo o centro-oeste, tem uma umidade sensacional no campo e a expectativa é de uma boa safra. Agora, se a gente resgatar o momento que nós tínhamos da soja lá em setembro, também a expectativa era muito boa, né? A gente estava começando a plantar, plantando cedo, e a gente estava acreditando numa safra cheia. Então, o milho segunda safra ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, a gente vai estar acompanhando. Hoje a gente tem um dado muito positivo que é o de crescimento de área, né? A gente fala aí de 15,7 milhões de hectares desse milho segunda safra, também aí quase 7% de crescimento, o que eleva nosso potencial produtivo, né? Lembrando que safra passada a gente teve problemas sérios no oeste do Paraná, então a gente perdeu também o milho segunda safra nessa última temporada, a expectativa é que a gente recupere agora essa produção, mas já tem uma série de preocupações de como que o clima vai se comportar ao longo do mês de abril, por exemplo, que é um período já crítico também de definição do milho segunda safra, e nós estaremos lá acompanhando isso daí.